Hoje vocês vão conhecer a história do filho da Angélica, que desapareceu depois de ser humilhado na frente da elite inteira, e voltou anos depois com uma verdade capaz de destruir o império da própria família. Uma história sobre amor proibido, inveja, manipulação, pobreza, vingança e um segredo escondido dentro de uma mansão milionária por muitos anos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de abandonar uma vida de luxo por amor? Porque o que aconteceu com Benny chocou milhões de pessoas. Benny cresceu cercado por luxo, carros importados, motoristas particulares, jantares milionários, viagens internacionais. A mansão da família parecia mais um hotel de luxo do que uma casa normal. Todos conheciam Angélica, uma mulher poderosa, elegante e respeitada pelos ricos mais influentes do país. Ela controlava negócios milionários, aparecia em eventos importantes e fazia questão de manter a imagem da família sempre perfeita diante da sociedade. Mas dentro da mansão, tudo era diferente. Longe das câmeras e dos sorrisos sociais, Angélica era fria, controladora, exigente, obcecada pela perfeição. E ninguém sentia isso mais do que Benny. Ela escolhia as amizades do filho, as roupas, os cursos, as festas que ele deveria frequentar e até as garotas com quem podia aparecer publicamente. Benny vivia como um príncipe preso dentro da própria vida. E talvez tenha sido exatamente por isso que Clara chamou tanto sua atenção. Clara era completamente diferente das meninas da elite. Ela era filha do jardineiro da mansão. Enquanto os convidados milionários desfilavam roupas caras pelos corredores, Clara passava os dias ajudando o pai no jardim dos fundos. Ela não ligava para a fama, nem dinheiro, nem aparência. E foi isso que encantou Benny. A primeira conversa aconteceu numa madrugada chuvosa. Benny não conseguia dormir depois de uma discussão violenta com Angélica. Então saiu da mansão escondido e encontrou Clara sentada perto da piscina, lendo um livro antigo enquanto a chuva caía devagar sobre o jardim iluminado. Ela levou um susto ao vê-lo. Mas Benny apenas perguntou: "Você foge daqui às vezes também?" Clara sorriu pela primeira vez. E aquela simples conversa mudou tudo. Depois disso, os encontros começaram a acontecer escondidos, na biblioteca, na cozinha durante a madrugada, no jardim depois das festas luxuosas terminarem. Enquanto Angélica planejava transformar Benny em um dos homens mais poderosos da elite, ele sonhava em fugir daquele mundo ao lado de Clara. Mas romances proibidos dentro de famílias milionárias quase nunca acabam bem. E o pior aconteceu durante o aniversário de Angélica. A mansão estava lotada. Empresários, celebridades, políticos, fotógrafos, tudo precisava parecer perfeito. Foi então que Angélica percebeu Benny olhando para Clara de um jeito diferente. Uma mãe controladora percebe coisas que ninguém mais percebe. Na mesma noite, ela mandou chamar Clara em seu escritório particular. Clara entrou tremendo e saiu destruída. Angélica humilhou a garota por quase uma hora inteira. Disse que mulheres pobres sempre tentavam se aproximar de homens ricos por interesse. Chamou Clara de oportunista e terminou dizendo algo que ela nunca esqueceu. "Você nasceu para servir minha família, nunca para fazer parte dela." Clara saiu chorando, mas decidiu esconder tudo de Benny, porque sabia que ele enfrentaria a mãe e tinha medo do que Angélica seria capaz de fazer. Só que o destino piorou tudo poucas semanas depois. Clara descobriu que estava grávida. O teste caiu no chão do banheiro enquanto ela tentava controlar o próprio desespero. Ela tremia sem conseguir respirar direito. Não porque não queria o bebê, mas porque sabia que aquela gravidez destruiria a vida dos dois. Quando contou para Benny, ele ficou em silêncio. Depois segurou o rosto de Clara com as mãos e disse: "Mesmo que eu perca tudo, eu nunca vou abandonar vocês." Foi a última noite de paz que eles tiveram, porque Angélica descobriu a gravidez no dia seguinte, e a reação dela foi brutal. Ela reuniu todos os funcionários da mansão no salão principal. Na frente de seguranças, empregados e convidados importantes, Angélica apontou para Clara e gritou: "Essa menina tentou prender meu filho usando um bebê." O silêncio tomou conta da mansão. Clara começou a chorar de vergonha. O pai dela tentou defendê-la, mas Angélica mandou expulsarem os dois imediatamente. Benny tentou impedir, mas levou um tapa no rosto tão forte que o salão inteiro ficou em silêncio. Foi a primeira vez que Angélica agrediu o filho diante de outras pessoas. Então ela deu a Benny duas escolhas: ou você fica aqui como meu herdeiro, ou vai embora com ela e nunca mais volte. Benny olhou para a mãe.
Depois olhou para Clara chorando abraçada ao pai e tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele tirou o relógio milionário do pulso, colocou sobre a mesa e saiu da mansão sem olhar para trás. Naquela noite, os três dormiram dentro de um carro abandonado perto de um posto de gasolina. Clara chorava escondido. O pai dela tentava fingir força, e Benny olhava para o teto enferrujado, tentando entender como perdeu tudo em poucas horas. Os dias seguintes foram cruéis. Sem dinheiro, sem casa, sem ajuda. Angélica usou toda sua influência para destruir qualquer oportunidade do filho. Empresas se recusavam a contratar Benny assim que descobriam quem ele era. Problema familiar, escândalo, imagem complicada. Era sempre a mesma desculpa. Eles começaram a passar fome. Clara teve complicações na gravidez por falta de alimentação adequada, e o pai dela piorava emocionalmente a cada dia. Até que numa madrugada fria aconteceu algo devastador. O pai de Clara sofreu um infarto dentro do pequeno quarto alugado onde estavam vivendo. Benny tentou socorrê-lo desesperadamente. Clara gritava pedindo ajuda, mas já era tarde. O enterro foi simples, sem flores caras, sem luxo, sem ninguém da família de Benny presente. Naquele dia, Clara desabou emocionalmente. E Benny também. Ele começou a trabalhar em tudo que aparecia. Lavava caminhões, descarregava caixas, limpava chão de oficina. As mãos que antes seguravam taças caras, agora sangravam de tanto trabalho pesado. Mas ele nunca reclamava, porque toda vez que via Clara dormindo, abraçada à barriga, lembrava pelo que estava lutando. Só que Angélica ainda não havia terminado. Meses depois, ela apareceu inesperadamente no pequeno apartamento onde os dois viviam. Elegante, fria, como se ainda controlasse tudo. Nas mãos ela carregava um envelope. Dentro havia documentos exigindo a guarda do bebê assim que nascesse. Clara entrou em desespero. Benny perdeu completamente o controle. Pela primeira vez na vida, ele gritou com a mãe sem medo. Disse que preferia morrer pobre do que permitir que ela destruísse mais uma geração daquela família. Mas Angélica apenas respondeu: "Você ainda vai implorar para voltar." E foi embora. O medo tomou conta do casal. Clara começou a ter crises de ansiedade. Benny passou noites acordado tentando encontrar uma saída. Até que algo inesperado aconteceu. Um vídeo antigo vazou na internet. Era a gravação escondida do dia em que Angélica humilhou Clara diante dos funcionários da mansão. As imagens chocaram o país inteiro. Milhões de pessoas ficaram revoltadas. A história da jovem grávida expulsa da mansão virou assunto nacional. E pela primeira vez, Angélica começou a perder poder. Empresas romperam contratos com ela. Amigos da elite desapareceram. Patrocinadores se afastaram. Enquanto isso, pessoas comuns começaram a ajudar Benny e Clara. Doações chegaram. Ofertas de trabalho apareceram. E finalmente os dois conseguiram abrir uma pequena cafeteria. O lugar virou símbolo de superação. Mas o momento mais forte dessa história aconteceu meses depois. Clara entrou em trabalho de parto durante uma tempestade. Benny segurava sua mão chorando enquanto médicos corriam pelo hospital público. Depois de horas de sofrimento, o choro do bebê ecoou pelo corredor inteiro. Era um menino. Benny caiu de joelhos ao ouvir o filho chorar pela primeira vez, porque naquele instante percebeu uma coisa. Angélica tirou sua fortuna, sua mansão, seu sobrenome, mas nunca conseguiu tirar aquilo que realmente importava: o amor. Dias depois, uma notícia surpreendeu todo mundo. Angélica sofreu um colapso emocional sozinha dentro da mansão vazia, sem amigos, sem prestígio, sem família. A mulher que passou a vida tentando controlar tudo terminou cercada apenas pelo próprio orgulho. Enquanto isso, Benny segurava o filho nos braços dentro da pequena cafeteria lotada de pessoas que acreditaram neles. Porque no fim, quem vence não é quem tem mais dinheiro. É quem consegue amar mesmo depois de sobreviver à pior das dores. E você teria coragem de abandonar uma vida milionária para proteger quem ama?